Meet, né? Vai acompanhar a aula aí pelo Meet, o Francisco, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, amém. Pessoal que vai acompanhar a aula aí pelos áudios no grupo de WhatsApp, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 54 e o capítulo 55 do livro de Isaías, né? Então a gente vai falar sobre a Nova Jerusalém e a última chamada de Deus ao arrependimento e à salvação, tá? Então, amém, glória a Deus. Eu vou orar agora, e então a gente vai lembrar em qual momento da história ali de Israel, de Judá, a gente está, tá bom? Amém, amém, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Deus, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Ó, Deus, nos perdoa os nossos pecados, a nossa iniquidade, a nossa transgressão, Deus. Nos purifica, nos lava da nossa imundície, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Para que possamos nos achegar a Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor é santo e somente em santidade nos encontraremos contigo, Deus. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos separados para Ti, Pai, que sejamos diferentes de tudo que é desse mundo, Senhor, e que sejamos parecidos com Cristo. Nos ensina a sermos Cristo nessa terra, Senhor. Nos ensina a sermos a Bíblia viva que as pessoas lerão. Nos ensina, meu Deus, a pregar o Teu Evangelho com sabedoria, Senhor. Nos ensina, Pai, a Tua palavra, Pai, para que venhamos a ensiná-la também. Nos dê sabedoria para aprendê-la, Senhor. Se revela a cada um de nós, Pai, de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível, Pai, amém. Abençoa o meu falar, Deus. Purifica os meus lábios para que eu possa falar da Tua palavra e a respeito de Ti, Senhor. Amém. Que o meu falar ao Teu respeito seja irresistível e apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista, se entregue, se apaixone, Pai. Que essa pessoa venha Te buscar cada vez mais, venha mergulhar na Tua presença, Senhor. Que essa pessoa venha ter cada vez mais sede de Ti, da Tua palavra e Te conhecer cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Oh Deus, em nome de Jesus, nos guia, nos conduza, Senhor, nos guia com mansidão, estica para conosco a Tua paciência, Senhor, porque nós precisamos dela. Nos conduza pelas Tuas águas tranquilas, Senhor, nos conduza, meu Deus, de mãos dadas, Senhor, porque se o Senhor vier conosco, nós nada temeremos. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nós temeremos, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso socorro, que está sempre presente na hora da nossa angústia. O Senhor é aquele que ouve quando clamamos e nos atende e nos responde. E glória a Ti por isso, Deus. Porque não é porque merecemos, porque não somos dignos de Ti, mas o Seu amor nos alcançou, a Tua graça nos achou, e glória a Ti por isso, Deus, amém. Oh Deus, endireita os nossos caminhos, endireita as nossas veredas, Senhor, porque nós queremos ser agradáveis ao Teu paladar. Nos ensina a obediência, Senhor, nos ensina, meu Deus, nos ensina, Senhor, de quem Tu és, do Teu poder e da Tua sabedoria para compreender a Tua palavra. Sabedoria, Senhor, para aprender sobre Ti, sobre o Teu reino, sobre a Tua palavra, sobre a Tua lei. Sabedoria para ensinar, Deus, tudo aquilo que estamos aprendendo. Sabedoria para praticar, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos conceda da Tua sabedoria. Transforma o nosso coração, nos dê um novo coração, um coração segundo o Teu. Transforma as nossas mentes, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Derrama sobre nós as bênçãos, Pai, que um dia o Senhor prometeu a Abraão. Um dia a bênção que o Senhor prometeu a todos aqueles que Te temem, que Te servem, meu Deus, que Te buscam. Que todas essas boas palavras que o Senhor um dia disse, todas as boas promessas que o Senhor um dia prometeu, para todas essas pessoas, que elas sejam cumpridas sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que venhamos a experimentar da Tua benignidade por todos os dias das nossas vidas. Oh Deus, torna nosso fardo leve. A Tua palavra diz que o Senhor é o único que fortalece o cansado. Então, Deus, estamos aqui, Pai, e precisamos da Tua força. Então nos fortaleça, Deus. Nos revigora, Pai. Nos levanta, nos põe de pé. Oh Deus, que a Tua glória se manifeste em nossas vidas, em nosso testemunho. Que todos ao olhar para a gente possam Te conhecer, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina esse nível, meu Deus, de evangelização, esse nível de comprometimento que Paulo tinha
ao dizer que se as pessoas não conheciam Jesus, bastava imitá-lo, porque ele imitava Jesus. Que venhamos a ser imitadores de Cristo ao nível de Paulo, ao ponto de dizermos para as pessoas: você não conhece Cristo, se você me conhece, você o conhece. Amém, Deus. Que venhamos a agir como Cristo nessa terra, que venhamos a ser Cristo na vida dos outros, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Pai, a tua santidade, nos ensina mais ao teu respeito, Senhor. Amém. Nós te amamos e te louvamos, Pai. Nós tememos a ti, Pai, não tememos ao homem. A nossa força, Deus, a nossa certeza não está, Pai, no ouro, não está na riqueza, não está naquilo que é humano, mas está em ti, Deus. Em ti esperamos, em ti buscamos, meu Deus, porque a tua palavra diz que todo aquele que espera em ti jamais, Pai, é decepcionado. Todo aquele que espera em ti, meu Deus, é satisfeito, porque a tua palavra diz que tudo coopera para o nosso bem. A tua palavra diz que no final tudo dará certo àquele que te serve, àquele que te busca e àquele que te ama e te obedece. E é nisso que nós cremos, Deus, que tudo cooperará para o nosso bem, até o mal, Deus, que acontece em nossas vidas, assim como foi na vida de José, também cooperará para o nosso bem, Senhor. Amém. Deus, nós descansamos debaixo das tuas asas e seguros estamos debaixo dela. Encontramos a nossa sombra, Pai, e nela podemos descansar debaixo do Todo-Poderoso, daquele que é onipotente, Senhor. Oh Deus, nós não tememos a nada, Pai, porque estamos contigo. Maior é aquele que conosco está, Senhor. Que o teu nome seja glorificado para todos sempre, Senhor. Amém. Oh Deus, faz ainda hoje mais uma vez, Pai, o teu poder, manifesta ainda hoje mais uma vez, Senhor, a tua glória. Oh, meu Deus, vem com o teu braço forte, Senhor, e que o Senhor faça um milagre em nossas vidas, Senhor, ainda hoje, para que todos possam ver que há Deus em nossas vidas, que o Senhor é conosco e que o Senhor se satisfaz de cada um de nós. Oh, Deus, nós queremos ter um gosto agradável ao teu paladar, Pai. Se ainda não temos, Deus, e sabemos, Senhor, que ainda estamos longe do que o Senhor queria que nós estivéssemos. Nós ainda estamos muito longe do que o Senhor nos chamou para ser. Mas estamos tentando, Deus, estamos tentando melhorar. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos melhores, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a chegarmos, meu Deus, no nível que o Senhor quer que chegamos. No nível que o Senhor quer que sejamos. Nos ajuda, Senhor. Nos ensina, Pai. Amém. Nos disciplina com mansidão e com benignidade, Senhor. Amém. Oh Deus, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Que o teu reino, meu Deus, venha sobre essa terra, meu Deus, e que tua vontade seja feita, assim como já é feita no céu, Senhor. Amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor. Que nenhum mal nos alcance, nem nos atinja. Oh Deus, que o Senhor venha, Pai, e nos analise. Que o Senhor venha e tome posse daquilo tudo que é teu, porque nós somos teus, a nossa casa é tua, Deus. Então vem e toma posse do que é teu e tira daqui tudo que não vem de ti, tudo que te desagrada, Deus. Amém. Porque nós queremos, Deus, sermos agradáveis a ti. Nós queremos ser santos, nós queremos ser separados a ti. Então nos ajuda, Senhor. Amém. Amém. Deus, glorificado seja o seu nome para todo sempre. Amém e amém. Amém, amém, amém. A paz, Adriano, a paz, Dorinha, Francisco, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Então agora a gente vai para Isaías 54 e Isaías 55, tá? Então vamos lembrar o que está acontecendo aqui, né? A gente lembra, a gente está aqui no tempo do reinado de Ezequias, né? Então a gente está no tempo do reinado de Ezequias. Ezequias, né, acabou de ter um livramento ali contra o rei da Assíria, né, Senaqueribe. A Síria não conseguiu invadir Jerusalém. Depois disso, Ezequias teve um milagre tremendo, que ele orou a Deus para que Deus o curasse, porque ele ia morrer de uma doença, e Deus o atendeu e deu para ele mais 15 anos de vida, né? Então, dentro desse contexto que a gente está, tá? Quando o profeta Isaías chega até Ezequias e já avisa que a descendência de Ezequias seria feita serva, seria feita cativa lá na Babilônia, né? Então, dentro desse contexto, a gente está agora, né? Onde, a partir do capítulo 40, Isaías começa a pregar não mais para o povo do tempo de Ezequias, não mais para o povo do tempo dele,
Isaías começa a pregar para o povo do tempo do Daniel, né? De Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego ali, né? Ele começa a pregar para aquele povo do tempo de Nabucodonosor ali, né? Ele começa a pregar para esse povo, né? Para o tempo de Belsazar, para o povo que vai estar lá na Babilônia cativo. Então Isaías começa a pregar a partir do capítulo 40 para esse povo. E a partir do capítulo 40, Deus então começa a falar, né, que vai resgatar esse povo lá da Babilônia, que Deus vai trazer esse povo de volta, né? E para isso Deus fala, para vocês saberem que eu sou Deus, eu vou dar até o nome de quem eu vou usar para resgatar vocês. O nome dele vai ser Ciro. É um rei que eu vou levantar, ele é persa e ele vai entrar com mansidão nessa terra, ele vai tomar a Babilônia de forma pacífica. E realmente é o que acontece, né? Quem toma a Babilônia das mãos de Belsazar é um rei persa chamado Ciro. E, gente, a invasão que ele faz é quase pacífica, não tem guerra, porque não tem resistência. Ele entra e toma ali, não tem tanta resistência ali. A gente vai ver mais pra frente quando foi esse momento. E realmente se cumpre o que Deus diz, né? Então Deus começa, a gente lembra, a falar que ele é Deus, a provar que ele é Deus, para que esse povo dentro da Babilônia não se esqueça do seu Deus e comece a adorar os deuses da Babilônia, né? Porque eles estão ali dentro da Babilônia. E a Babilônia tem tantos deuses como o Egito tinha, né? O Egito, a gente lembra quando estudou ali, tinha mais de 3.000 deuses. E a Babilônia é o mesmo nível, tinha muitos deuses na Babilônia, né? E todo lugar que você olhava na Babilônia, havia questão, eles faziam questão de colocar um Deus ali. Você não tinha como você não lembrar, não visualizar, não ter um contato ali com aqueles deuses da Babilônia. Eles faziam muita questão de mostrar os deuses deles, né? Então, dentro desse cenário, Deus fica incentivando aquele povo que está cativo na Babilônia a não esquecê-lo, a não adorar aqueles deuses daquele lugar, né? A não trocar, né? A aliança que eles haviam feito, a aliança com Deus verdadeiro, não trocar essa aliança, porque aparentemente a Babilônia era boa. Gente, a Babilônia era uma potência na época do cativeiro ali, né? A Babilônia era um lugar onde todo mundo queria morar, todo mundo queria nascer, sabe? Era a potência da época. E Deus vem nesse sentido para eles não se iludirem, né? Para eles não quererem, não desejarem aquele lugar. Apesar de parecer um lugar, né, onde todo mundo queria estar, não é um lugar bom. Não deseja esse lugar, né? Aparentemente ele dá um certo prazer, mas não, é passageiro, é falso. É nesse sentido que vem vindo, né? Então Deus vem dizendo que ele é Deus, provando que ele é Deus e falando sobre coisas futuras, né? Que até então ele ainda não havia falado para o povo de Israel, para provar que ele é Deus. E Deus então fala, quando essas coisas acontecerem, então vocês verão que eu sou Deus. Porque eu estou falando sobre coisas inimagináveis e são coisas muito futuras, né? E para mostrar que eu sou Deus, eu estou dando até nomes, estou dando até detalhes, né? Não é uma coisa que eu chutei e acertei. Não, eu estou dando detalhes para confirmar que eu sou Deus. E Deus vem vindo nesse sentido. Então, conforme Deus vem declarando que vai resgatar esse povo, conforme Deus vem falando que não se esqueceu desse povo, o livro de Isaías vem mostrando que esse povo que está lá na Babilônia é um povo que está muito machucado, é um povo que está muito ferido, então é um povo que está muito frágil, então é um povo que começa a falar, será que Deus não nos abandonou? Eu acho que Deus, na verdade, desistiu de nós e vai escolher um outro povo. Ele não quer mais a gente, desistiu da gente. Eu acho que Deus, ou então Deus agora tá fraco. Passou tanto tempo do Egito que às vezes Deus agora tá velho e Deus tá fraco, né? Então eles começam a pensar assim, pelo que o livro de Isaías mostra pra gente. Ou então eles começam a pensar, talvez Deus tenha vencido os deuses do Egito, mas os deuses da Babilônia talvez sejam mais fortes para ele, né? Então, quem sabe? E dentro desse cenário, né, a gente lembra que Deus vem respondendo pro povo da Babilônia, o povo ali do tempo de Daniel. Deus fala, olha, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama no peito, ainda assim, eu não me esquecerei de vocês. Eu não me esqueci de vocês. Vocês não estão aí porque eu me esqueci de vocês. Vocês não estão aí porque eu os abandonei. Vocês estão aí por causa do pecado de vocês. A gente lembra que a gente viu no capítulo anterior. Vocês estão aí por causa do pecado de vocês. Por isso vocês estão aí. Aí então Deus fala, por acaso vocês acham que o meu poder encurtou? Eu sou o mesmo Deus que abriu o mar e fez vocês andarem em seco. Eu sou o mesmo Deus que venceu lá o Egito. Minha força não diminuiu.
Meu poder continua o mesmo. Vocês acham que eu não posso resgatar vocês daí? Se lembrem das grandes coisas que eu já fiz, né? E Deus vem vindo nesse sentido de reavivar a fé desse povo, de animar esse povo, de fazer esse povo se lembrar das coisas, né, que já aconteceram, para que o coração deles seja avivado, eles voltem a ter fé e acreditar que Deus os salvará, né, da Babilônia. E dentro desse cenário, a gente lembra, eles começam a questionar o amor de Deus. E eles começam a falar, acho que Deus não nos ama mais. Eu acho que eu tô sofrendo tanto, eu acho que eu tô passando pelo que eu tô passando, eu acho que a vida tá tão difícil pra mim porque Deus não me ama mais. Eu acho que Deus não me ama mais. Então eles começam a pensar isso. Então Deus lindamente responde pra eles, né? Eu amo vocês. Eu amo tanto vocês, né? A gente lembra no capítulo 53, Deus diz que ama tanto, mas tanto eles, que Deus começa a falar sobre Jesus. No capítulo 53, o capítulo mais lindo que tem. Deus começa a falar, eu amo tanto vocês, ao ponto de eu enviar para salvar vocês uma pessoa que só vai sofrer. Ela vai ter um sofrimento extraordinário. E ela vai ser humilhada pelos homens. Ela vai ser desprezada pelos homens. Ela vai ser tido como um nada diante dos homens. Ela vai ser tido, né, como um miserável. Ele vai ser tido ali como apenas um sofredor, né, que veio no mundo só para sofrer, veio no mundo só para... ele vai ser tido como um coitado. Então Deus vai falar, ó, pra vocês terem uma ideia do amor que eu tenho por vocês, eu deveria, né, destruir vocês, eu deveria dar um castigo para vocês extraordinário. E o castigo, a paz do Senhor Jesus, e o castigo que lhes cabia, o castigo que era cabível para vocês, eu vou dar para esse ser. Ele vai ser castigado no lugar de vocês, né? Para vocês verem o nível de amor que eu tenho por vocês, tá? Então, Deus vem vindo nesse sentido, provando o amor que ele tem pelo povo dele e que não desistiu, tá? Então, Deus vem dizendo, não, ainda que a mãe se esqueça do filho que mama ainda no peito dela, eu não me esquecerei jamais de vocês. O meu amor por vocês não diminuiu. Inclusive, né, o castigo que era cabível a vocês, eu vou passar outro que é inocente. Ele vai ser castigado no lugar de vocês, vai receber o castigo que vocês mereciam. E Deus vem provando o amor dele. Então a gente lembra que dentro desse cenário, Deus diz, né, que ele vai resgatar esse povo e que algo extraordinário vai acontecer. Então agora no capítulo 54 e no capítulo 55, a gente está vindo de um cenário onde Deus começou a apresentar Jesus, né? Então Isaías já começou a falar no capítulo 53 sobre um servo sofredor. Um servo sofredor que pagará pelos pecados do povo de Deus, né, do povo que Deus ama tanto, e que será a redenção para esse povo. Então, dentro desse cenário onde Jesus começa a aparecer, o que acontece no capítulo 54 e no capítulo 55? No capítulo 54, Deus então começa a falar sobre a restauração de Jerusalém, da terra de Jerusalém. Então Deus começa a falar, a gente lembra, né, no capítulo anterior, a gente viu que Deus falou, olha, a terra de Jerusalém ainda vai encontrar paz. Eu ainda vou entregar paz para minha terra santa, no dia em que Jesus vier e reinar. Será um reino pacífico. E nunca mais os ímpios pisarão nessa terra que eu consagrei, né? Deus começa a falar isso. Então agora, dentro do cenário que ele mostrou, que esse ser que vai ser o causador de toda essa redenção, né? Que vai ser a própria redenção. O que vai acontecer, tá? Então no capítulo 54 Deus começa a falar sobre a terra, tá? É a terra mesmo, a terra de Jerusalém, tá? O local, a cidade, sobre o local físico que Deus começa a falar o que vai acontecer. E no capítulo 55 Deus começa a fazer um chamado para que as pessoas possam experimentar essa terra. Porque não é qualquer pessoa que vai experimentar essa terra que Deus está prometendo. Porque Deus está prometendo uma terra diferente da terra que a gente conhece hoje. Deus está prometendo uma Jerusalém pacífica. Deus está prometendo uma Jerusalém em que haverá justiça. Deus está prometendo uma Jerusalém que será exaltada. Uma Jerusalém que será, né, abastada de coisas, né? Nada vai faltar ali. Então Deus fala, mas não é qualquer um que vai entrar nessa Jerusalém. É necessário um requisito, são necessários alguns requisitos para que se entre nessa Jerusalém. E ele vai começar a falar isso no capítulo 55, tá bom? Então a gente vai estudar isso agora. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tá? Então assim diz no versículo 1 do livro de Isaías, capítulo 54. Entoa alegre canto,
ó estéril, que não deste à luz. Ergues gritos de alegria, exalta, tu que não sentiste as dores do parto. Porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos de uma esposa, diz Deus. Então aqui lembra, Deus está falando com quem? Com Jerusalém. Deus não está falando com o povo, Deus está falando com a terra. Lembra o que está acontecendo aqui? A partir do capítulo 40, Isaías prega para o povo que está na Babilônia, né? Isaías não prega mais para o povo que está vivendo na época dele, na época do reinado de Ezequias. Isaías está pregando para um futuro. Isaías está sendo usado por Deus para profetizar sobre 100 e poucos anos depois dele. Ele já nem vivo mais está, né? Mas ele está pregando sobre esse tempo. Então, é para esse povo, desse tempo que Isaías está falando. Como é que está Jerusalém? Na época desse povo, né? Na época do povo que está lá cativo na Babilônia, destruída, né? Então Nabucodonosor, quando entra em Jerusalém para tomar Jerusalém e levar o povo cativo, ele destrói logo a cidade. Ele fica com raiva por causa da rebelião ali que há em Judá. O rei de Judá vai se rebelar contra o Nabucodonosor, né? Porque ele já era um rei vassalo, mas ele se rebela, não quer mais pagar tributo para a Babilônia. Então, Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém e ele quer dar uma lição para que ninguém mais se rebele ao poder dele e pare de pagar tributo. Não é mais para ninguém parar de pagar tributo a Jerusalém. Então, o que ele faz? Destrói. Ele quebra todas as casas, ele quebra o templo, ele quebra tudo, gente. Tudo vira ruína, vira uma cidade inabitável, né? Ele quebra tudo, põe tudo tijolo abaixo, tá? Então, qual é o cenário em que Jerusalém se encontra? Só ruína, é só destroços, tá? Então, esse povo está lá na Babilônia, esse povo está cativo e eles sabem que a terra deles está inabitável, é só tijolo, que foi queimada, está destruída, não tem condições, né? Teria que começar do zero, nem o templo não está mais de pé, não tem mais nada de pé. Eles teriam que começar tudo do zero. Dentro desse cenário onde Deus havia falado, né, que Jerusalém vem sofrendo uma falta de paz. E Deus vem dizendo no capítulo anterior, a gente lembra que Deus fala, né? Quando esse meu servo sofredor cumprir o plano que eu tenho reservado a ele, e ele vier, então Jerusalém vai ter paz. Então Deus começava a falar sobre quando? Agora? Não. Deus não estava falando que Jerusalém ia ter paz agora. Pelo contrário, Deus está falando, Jerusalém não terá paz até que o meu servo venha. Até que Jesus volte. Então, até a segunda vinda de Cristo, a Bíblia anuncia pra gente que Jerusalém não vai ter paz. Não tem paz, porque está escrito, Deus disse que não terá paz. Porque é muito claro que Deus fala, Jerusalém só terá paz quando Jesus reinar sobre ela. Quando o rei que foi designado para ela vier e sentar no trono, que é Jesus, tá? Então, dentro desse cenário que Deus está falando sobre Jerusalém, Deus continua falando sobre Jerusalém agora. Então aqui, essa figura estéril que Deus está falando é a cidade de Jerusalém. Porque é no sentido de Deus ter falado o seguinte, eu escolhi essa cidade como uma cidade santa. Eu escolhi essa cidade como uma cidade consagrada. Eu escolhi essa cidade para levar o meu nome. E Deus vem tratando Jerusalém como uma mãe. Lembra que ele vem falando? Você foi uma mãe muito ruim. Você criou seus filhos muito mal. Então, seus filhos foram péssimos. E é nesse sentido que Deus vem falando agora também. No sentido de que Jerusalém, ela foi uma mulher que se casou com Deus. Deus escolheu Jerusalém para ele. Deus se casou com Jerusalém e escolheu Jerusalém para ser dele. E ela não conseguiu gerar filhos para Deus. Ela não conseguiu gerar santos. Ela não conseguiu gerar pessoas consagradas a Deus. Ela gerou rebeldes. Ela gerou pessoas que, na verdade, em vez de obedecer a Deus, ofendiam a Deus. É nesse sentido que Deus está falando aqui. Então, aqui é a figura de Jerusalém, no capítulo 54. Deus se casou com Jerusalém, Deus escolheu Jerusalém para ser dele, né, como mulher. A gente lembra que a mulher nessa época era uma posse, ela não tinha direito algum, né, ela era uma propriedade nessa época, a mulher era assim. Então Deus usa essa linguagem que o povo entenderia facilmente. Então Jerusalém é como uma esposa que Deus escolheu para casar, mas essa esposa não deu filhos para ele.
Ele queria ter filhos e ela não deu. É nesse sentido que ele está falando aqui. Mas ele está dizendo, mas agora eu digo, você que nunca me deu filhos, você que era uma mulher estéril, se alegre, porque os seus filhos serão mais numerosos do que a mulher que era casada e teve filhos. Aqui Deus está falando, lembra o capítulo anterior sobre quem foi que Deus falou? Sobre Jesus, sobre o servo sofredor. Então, Deus está vindo ainda dentro desse cenário. Depois desse servo sofredor, o número de filhos de Jerusalém aumentará por causa do servo sofredor. Então, aquela que era estéril e não conseguiu gerar nenhum filho por si mesma, por ter sido escolhida e consagrada a Deus como a cidade santa, e ela não conseguiu gerar sozinha nenhum filho, nenhum santo, nenhum consagrado, nenhum separado, não, agora ela vai se alegrar, porque através de Jesus ela terá muitos filhos, mais do que a mulher que era casada, entendeu? Essa linguagem que Deus tem usado aqui, para falar sobre os muitos filhos que Jesus terá. E esses filhos serão o quê? São filhos da cidade santa. São descendentes da cidade que Deus consagrou assim. Porque esses são o povo de Deus. Esses filhos de Jesus, esses irmãos, né? Jesus é o nosso primogênito. Esses irmãos agora de Jesus que receberam o testamento, eles são considerados também filhos de Jerusalém. Então aquela que era estéril e não conseguiu gerar sozinha nenhum servo fiel a Deus, né? Tanto é que eles foram para a Babilônia por causa disso. Agora ela vai se alegrar muito, porque numerosos serão os seus filhos. E quando é que isso vai acontecer, né? Quando Jesus voltar. Tá? Então a gente vai ver que aqui não está falando sobre Jerusalém agora, porque a gente lembra que no capítulo anterior o que foi que Deus falou? Jerusalém só terá paz quando Jesus voltar pela segunda vez. Então Jerusalém ficará tranquila, porque jamais nenhum ímpio pisará nela novamente. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar, gente. Porque até Jesus voltar, continua tendo ímpio pisando lá nela, né? Então, até que Jesus volte, né? Ímpios ainda poderão ir lá visitar ela, poderão ir para lá ainda. Então, isso se cumpre só quando Jesus voltar. Então, aqui, Deus está falando isso no versículo 1. Ela vai ficar muito alegre, porque ela vai ter gerado mais filhos, mesmo tendo sido estéril. Ela vai ter gerado mais filhos do que a que era casada, né? Por causa de Jesus. Então, no versículo 2, Deus começa a falar: alarga o teu espaço, alarga a tua tenda, porque a tua tenda agora vai começar a ficar pequena. O que acontece? Naquela época, existiam vários tamanhos de tenda, gente. A tenda você comprava, né? A gente lembra que Paulo trabalhava fazendo tenda, né? Teve um tempo aí que ele foi pregar em um lugar e ele não conseguia pregar, porque ele tinha que se manter. Nesse lugar não davam dinheiro para ele se manter, então ele foi trabalhar, e ele trabalhava como? Criando tendas, né? Então a gente lembra que a tenda era cara, não era barato, né? Então existiam tendas de vários tamanhos. E aqui, qual é a figura que Deus está mostrando aqui? Que a tenda dessa mulher era uma tenda pequenininha, porque ela era estéril. Como ela era estéril e ela jamais gerou filhos, não tinha necessidade dela ter uma tenda muito grande. A tenda dela era pequenininha. Mas agora Deus está dizendo que você precisa de uma tenda maior, porque os seus filhos são muitos, por causa de Jesus. Estende as cortinas das tuas moradas, né? Como que era? Antigamente, as tendas maiores, elas eram divididas, os cômodos, por cortinas. Então aqui ele está falando que vai ser uma tenda muito grande e vai ter muita separação. São muitos filhos, muita gente, né? Não te detenhas, alonga as cordas, reforça as estacas. Você vai precisar de uma casa muito grande, porque são muitos filhos. Então no versículo 3 continua: pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência vai se apoderar até de outras terras, e a sua descendência vai repovoar cidades que estavam abandonadas. Então aqui está dizendo: olha, Jerusalém, se alegre, porque quando chegar o dia em que mais nenhum ímpio pisará em você, o dia que você tiver paz e que eu for te declarar como santa, se prepara, porque você vai ser pequena para o tanto de gente
que você gerou, tanta gente que é daí também, né? Tanta gente que é filho de Deus, você vai ser pequena. E esse povo não vai caber todo em Jerusalém. Eles vão precisar habitar outras terras também, porque só Jerusalém vai ser pequena para eles morarem, né? E aqui está falando sobre o que, gente? É claro, sobre o reino milenar, né? A gente lembra, Jesus vai voltar, né? A segunda vinda. Então, quando Jesus voltar, os ímpios que estiverem vivos aqui na terra vão morrer de imediato, né? Então, os corvos virão e comerão os corpos deles. E então, haverá a primeira ressurreição, né? A gente lembra que são 2 ressurreições, a Bíblia diz. A primeira ressurreição. Então, a gente lembra que quando Jesus vier aqui nessa terra, né, os ímpios morrerem e ele ressuscitar os santos, a primeira ressurreição, esses que forem ressuscitados a primeira vez vão reinar 1000 anos aqui com Cristo nessa terra, né? Então a Bíblia diz que vai ser um farol enorme lá em Jerusalém, porque ele vai vir para reinar no trono de Davi. E o trono de Davi é em Jerusalém, né? Então ele não vai reinar em outro lugar, é em Jerusalém. Ele vai se sentar no trono de Davi em Jerusalém. Então, a Bíblia diz que neste momento, né, vão ser avisados para todos os lugares, porque as pessoas vão ressuscitar de todos os lugares, vão ressurgir de todos os lugares, né? Então, eu estou aqui no Brasil, eu vou ressuscitar aqui no Brasil. Então, e Jesus está lá em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que vai ter um farol enorme que a gente vai estar vendo de onde a gente estiver e todos vão seguir esse farol para encontrar com Jesus, para ver Jesus, né? Então, imagina, gente, povos de todos os lugares, dos lugares mais longínquos, né? Indo lá em Jerusalém para o grande banquete. A Bíblia diz que haverá um grande banquete, né? Imagina todo mundo lá se reunindo. Jerusalém vai ser pequena. É nesse sentido que está falando aqui no versículo 2 e 3. Jerusalém vai ser pequena para o tanto de gente que estará lá. Amém. Aí então no versículo 4 diz assim: não temas, porque não tomarás... Ih, gente, peraí que eu desci muito aqui minha Bíblia. Peraí. A paz, Nancy. Seja bem-vinda, amém. Então, no versículo 4 diz assim: não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada. Não te sintas humilhada, porque não ficarás confundida. Com efeito, há de esquecer a condição vergonhosa da tua mocidade. Não tornarás a lembrar o opróbrio da tua viuvez. Porque o teu esposo será o teu Criador. O Deus dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. E ele se chama o Deus de toda a terra. Então aqui a gente lembra, né? Deus está falando com Jerusalém, a terra. Tá? Então ele ainda está falando com a terra aqui. Então vamos lembrar de novo qual é o cenário em que Jerusalém se encontra para o povo que essa mensagem foi direcionada primeiro, né? Então essa mensagem foi direcionada para o povo do cativeiro da Babilônia, para o povo da época de Daniel. Então Jerusalém está humilhada, Jerusalém está destruída, Jerusalém é só ruínas, né? Jerusalém é só destroços, é inabitável. Então dentro desse cenário Deus fala, não tenha medo mais, Jerusalém, porque eu não vou deixar que nunca mais você seja envergonhada como você foi. Gente, isso não está falando para agora. Por quê? Porque a gente lembra que lá no Império Romano, mais para frente, a gente vai ver agora que o templo vai ser reconstruído, né? Agora não, vai demorar um tempinho ainda, né? O que acontece? Depois, ali na época, né, do rei Ciro, né? Ali quando tiver ali, depois também, um pouquinho depois do reinado ali de Esther, né? Quando a gente tiver nesses livros aí, né? A gente vai ver que, na verdade, esse povo vai voltar para Jerusalém, né? Então, o povo vai voltar para Jerusalém depois da Babilônia ali, e esse povo vai reconstruir o templo de Deus, tá? E esse templo que vai ser reconstruído vai existir, vai perdurar ali até o tempo de Jesus, né? Então vai ficar ali aquele templo até o tempo de Jesus. No tempo de Jesus, Herodes ele vai expandir ainda, vai fazer umas reformas ali para o templo ficar ainda maior, né? Para melhorar ainda o templo, né? Então tem a morte e a ressurreição de Jesus. E então começa o evangelho de Cristo a ser espalhado pelo mundo. E então começam as perseguições, né? Então a gente lembra que começam as perseguições ali aos cristãos. E o que acontece então quando começa essa perseguição aos cristãos, né? Chega um determinado momento ali na história onde os romanos destroem o templo.
entram e destroem, queimam Jerusalém, começam a destruir o templo, entendeu? Então, Deus não estava falando sobre o pós-Babilônia, porque Jerusalém vai ser envergonhada de novo durante o Império Romano. Então, quando é que Jerusalém não vai ser envergonhada? Quando Deus prometeu lá no capítulo 52 e 53, quando Jesus vier e reinar. Jerusalém, a promessa sobre Jerusalém, dela ser pacífica, dela não ter mais guerra sobre ela, dela não ser mais humilhada, né, dela não mais sofrer e realmente virar o que ela foi chamada por Deus para ser, que é uma cidade santa, é uma cidade consagrada, é uma cidade justa e pacífica. Ela só vai conseguir ser isso quando aquele que Deus determinou para ser o rei dela vier. E ele ainda não veio como rei, né? Ainda virá o reino dele, ainda não veio. Então, é neste momento que ela nunca mais vai ser envergonhada, tá? Então, não é pra... Mas assim, imagina... por isso que é meio difícil deles aceitarem Jesus, né? Deles, no tempo de Jesus lá, eles não conseguiram entender, né? Porque imagina esse povo está na Babilônia e esse povo é cativo. E esse livro foi escrito para esse povo que está na Babilônia, para esse povo que está cativo. Mas Deus havia avisado, eu vou falar sobre coisas que ainda acontecerão, coisas muito longínquas e coisas que vocês nem imaginam. Então esse povo achava que era algo imediato. Então eles falavam assim, caramba, então Deus está falando que Jerusalém nunca mais vai ser envergonhada. A gente vai voltar, Deus falou sobre Ciro um pouco tempo atrás, né? E realmente, olha, Ciro chegou, né? Imagina o povo da Babilônia ouvindo isso. Realmente eles viram que Ciro existiu, Ciro chegou. Ciro vai e cria um decreto, mandando eles voltarem para Jerusalém e reconstruir a cidade e o templo. Eles falam, caramba, a profecia de Deus está se cumprindo, conforme está no livro de Isaías. Então ali diz, e nunca mais Jerusalém vai ser envergonhada. Aí eles pensam que, caramba, então o servo sofredor, acho que era Ciro, e então nunca mais a gente vai ser envergonhado, nunca mais Jerusalém vai ser pega, né? Mas não, o servo sofredor não era Ciro, né? Existia um requisito ali, existia uma condição para que Jerusalém nunca mais fosse envergonhada, para que Jerusalém nunca mais sofresse. Qual era essa condição? O servo escolhido por Deus reinar sobre ela. E ele ainda não reinou. Então o povo não entendia isso. Então o povo entendeu o quê? Não, Jerusalém não vai mais sofrer nunca. Então a gente vai voltar agora para Jerusalém e a gente vai ficar lá de boa em Jerusalém. Só que depois vem o Império Romano. Aí vem o Império Romano e destrói Jerusalém ali, acaba com tudo de novo, né? Então fica meio difícil deles entenderem isso. Mas não falava sobre o agora, né? Inclusive Deus fala, não, vai haver paz em Jerusalém, sim, eu prometo. Deus até fez isso nos últimos capítulos que a gente viu. Deus falou, eu prometo. É uma promessa que eu faço para Jerusalém. Ela ainda vai ter paz. E nenhum ímpio pisará nela novamente. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus vier reinar. Até lá, os ímpios continuarão pisando lá. O ímpio pode pegar um avião e ir lá viajar e conhecer Jerusalém. Então ela vai continuar ainda, né, sendo envergonhada. Ela ainda vai continuar ainda sem ter paz. Mas Deus faz uma promessa aqui no versículo 4. Continua essa promessa. Não tenha mais medo, Jerusalém. Porque você não vai mais ser envergonhada. Quando Jesus vier reinar, né? Não te sintas humilhada, porque não ficarás confundida. Não se sinta humilhada pelo que você está vivendo agora, porque a verdade é que você vai ser exaltada. O teu fim é bom. Não fique desanimada com o que você está passando agora, porque o teu fim vai ser bom, Jerusalém. Então aqui diz, com efeito, hás de esquecer a condição vergonhosa da tua mocidade, né? A Bíblia diz que quando ela for exaltada por Deus, Jerusalém, quando ela for exaltada, quando o rei vier na sua majestade, Jesus, né, ele vier para se sentar no trono em Jerusalém, Jerusalém vai ser exaltada. E ela vai ser exaltada de uma forma que ela já nem vai mais lembrar das vergonhas que ela passou, das guerras que houve ali dentro dela, das vezes que ela foi destruída, ruínas, ela já não vai lembrar mais disso, né? Não tornarás a lembrar o opróbrio da tua viuvez. Você já não vai nem mais se lembrar, né? Às vezes que eu realmente te deixei, né? Permitir que você fosse destruída, fosse arruinada dessa forma. Você nem vai lembrar mais dos teus sofrimentos, né? É legal porque a Bíblia diz isso sobre nós também, né? É engraçado, né? Às vezes a gente fica pensando, caramba, quando eu chegar lá, né? Eu vou encontrar aquela pessoa, eu vou morrer de vergonha.
né? Ele me conhece, ele sabe as coisas que eu fiz, ai meu Deus, os meus pecados, né? Eu fiz tanta bobagem e ele vai saber que eu vou morrer de vergonha, né? Então, ou então, sei lá, a gente pensa, caramba, eu vou chegar lá e será que eu vou realmente viver a alegria ou vou ver só um alívio, né? De tantas dores que eu passei nessa terra. Mas a Bíblia diz que não, a Bíblia diz que quando a gente chegar, a gente vai estar tão feliz, a alegria vai ser tão grande, que a gente já não vai lembrar mais das nossas vergonhas. A gente tem vergonha do nosso passado, de quem a gente era sem Cristo, né? Mas nesse grande dia a gente não vai ter vergonha do nosso passado. A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz que Jerusalém também estará assim. Então aqui no versículo 5, a Bíblia, Deus começa a explicar por que ela era uma viúva. Porque a gente lembra que o versículo 1 começou assim. Lembra que ela foi escolhida para casamento por Deus. Lembra? No versículo 1 eu expliquei para vocês. A mulher estéril que é falada no versículo 1 é Jerusalém a terra, não é o povo de Deus, é Jerusalém a terra. Então, como eu expliquei no versículo 1 para vocês, ele continua nesse sentido. Lembra? Ele casou com ela não gerou filhos para ele, ela foi estéril. Então, ele largou ela. Tá? Então, é nesse sentido que é falado aqui agora. Diz aqui, agora vai falar que ela se sentia como se o marido dela tivesse morrido, né? Porque assim, nessa época, uma mulher viúva era uma mulher desamparada, gente. Mulher viúva, meu Deus, era rejeitada, né? Tinha que viver com o que tinha. Tinha que viver com a situação que o mundo tá dando para ela. Ela não tinha direitos. Era muito difícil, né? Piorou uma mulher que não tinha filhos, tá? Existe uma lei, na aliança da lei, que a gente estudou lá no livro de Levítico, existe uma lei, lei do levirato. Tem uma lei que é o seguinte, quando o marido morre e a mulher não tem filhos com o marido, o irmão do marido dela tem que casar com ela para gerar filhos, lembra? E o primeiro filho é considerado o irmão que morreu. Até aconteceu isso com os filhos de Judá, lembra? Com Tamar. Então, por que existia essa lei? Porque, gente, se a mulher não tivesse filhos, ela não tinha direito. Então, para a mulher ter direito à herança, ela só repartiu entre os homens. Então, tem 5 mulheres que elas não têm irmão homem. E elas vão reclamar para Moisés. E falam, Moisés, você pode falar com Deus? Porque assim, meu pai, ele não teve filho homem. E meu pai, infelizmente, morreu, não está mais vivo. E por essa coincidência dele não ter tido filho homem e ele já ter morrido, a gente não tem direito à herança, por nós sermos mulheres. E então, Moisés vai falar isso com Deus. E Deus então fala, elas têm razão, elas estão certas. Elas têm direito, sim, dá pra elas. Dá pra elas um quinhão também. Elas têm direito do quinhão do pai delas. E Deus dá. Lembra disso que a gente falou na época? E agora era nesse sentido, gente. Era muito difícil uma mulher receber herança. A mulher não recebia. Tanto que não eram as mulheres que recebiam herança, eram os homens. Elas só tiveram direito porque elas não tinham um irmão homem. Se elas tivessem um irmão homem, pra quem que ia a herança? Pro irmão homem, não ia pra elas. Mas elas não tinham nenhum irmão. Entendeu? Então, essa lei que falava que a mulher tinha que casar com o irmão do marido que morreu, era para dar direitos a ela. Então, aquele filho que nascesse ia ser considerado daquele marido dela que morreu. E assim ela teria direitos à herança do marido que morreu. Senão, ela não teria direitos à herança do marido que morreu. Entendeu? Era para ela ter direito à herança do marido que morreu, que ela tinha que ter o filho com o irmão dele. Era assim que funcionava, tá? Então, aqui... Imagina, Deus compara agora Jerusalém a uma mulher viúva e sem filhos. Então, Jerusalém está nessa condição. A Deus dará. E então, por isso, ela tem sido tão envergonhada. Ela tem sido invadida, destruída, arruinada. Não há quem clame pelos seus direitos. É nesse sentido que Deus fala aqui, tá? Então, aqui diz que neste momento, quando Jesus vier e reinar sobre ela, ela nem vai mais se lembrar das vergonhas que ela passou por causa da viuvez dela. Porque ela vai perceber que, na verdade, o marido dela ainda está vivo. E o marido dela é o Criador, o Deus dos exércitos, é o nome dele. O Santo de Israel é aquele que vai redimir essa terra santa. E ele é aquele que se chama o Deus de toda a terra. Então é isso que ele está falando, é uma promessa para a terra de Jerusalém. Então no versículo 6 diz assim,
Pois como uma mulher abandonada e aflita de espírito te chamou o Senhor, e como a esposa da mocidade, quando é rejeitada, diz o teu Deus. O que Deus está falando aqui? Deus está dizendo assim, olha, você é como uma mulher em que o homem casou e ela estava na juventude dela, ela estava no auge da mocidade dela, e o homem casou com ela e ela não deu filhos para ele. Então ele foi e a rejeitou. E passaram-se muito tempo e ela já não é mais tão nova assim. Ela agora já tem o peso da experiência de vida, da idade de vida dela. E hoje ela já é uma mulher abandonada. Ela já não tem mais esperança de ser, né, resgatada. Ela já não tem mais essa esperança. E ela é uma mulher sofrida. Ela é uma mulher que tem o espírito dela aflito. É isso que Deus está desenhando aqui, que Jerusalém é assim. Jerusalém é como uma mulher que foi rejeitada, tá? Então a gente lembra que aqui ele está falando sobre ele mesmo. Ele até vai falar aqui depois que ele a rejeitou. Porque vamos lembrar o que Deus disse no versículo 1? No versículo 1, Deus fala o seguinte: olha, Jerusalém, eu escolhi você como minha esposa. Eu escolhi você como a minha mulher. Você foi escolhida. Mas você é como aquela mulher que não gerou filho nenhum. Eu fiquei esperando você me gerar filhos, você não me gerou. Não me gerou nenhum santo, só me gerou um monte de rebelde. Né? Um monte de rebelde que eu tive que mandar lá pra Babilônia. Eu tive que ficar castigando toda hora, porque você nunca me gerou nenhum filho santo. Você nunca me gerou nenhum consagrado. Né? E é nesse sentido que Deus vem falando. Aí Deus, então, no versículo 2 e 3, Deus diz: mas você agora vai se alegrar, depois do servo sofredor que é Jesus, né? E depois que ele vier reinar aqui sobre a terra. Você vai se alegrar, porque você que era estéril, hoje tem muito mais filhos do que a mulher que era casada. Por causa dos filhos que virão por Jesus. Então ela terá muito mais filhos do que se fosse esperar pelo próprio casamento, que ela deveria ter gerado ali, né? Pela lei. Pela lei ela não conseguiu gerar filho nenhum. Mas por Cristo ela vai gerar muitos filhos. É nesse sentido que está dizendo aqui, tá? Então agora Deus fala nesse sentido. Olha, você era essa mulher no Antigo Testamento. O casamento, então a lei aproximava esse povo de Deus. Como é que esse povo se aproximava de Deus? Através da lei. E na segunda aliança, como é que esse povo se aproxima de Deus? Através de Cristo. Não há mais lei, é através de Cristo. Não há nada que eu faça que vá me aproximar de Deus. Não há nada que eu faça que eu vá merecer a salvação. É a graça. Então é através de Cristo, o único caminho. Né? Ele é o caminho, não há outro. O único caminho para mim chegar a Deus é através de Cristo. Então, antigamente, qual que era, né, o caminho? Antigamente, qual que era a aliança? A lei. Mas pela lei não se gerou filhos. Não havia ninguém que cumprisse a lei. Tanto que Paulo fala isso no Novo Testamento. Não havia ninguém que cumprisse a lei. Então não foi gerado filhos. Então Jerusalém era estéril. Jerusalém, pela lei, não conseguiu gerar filhos para Deus. Então aqui Deus a rejeitou. O que Jerusalém criou foi um monte de rebelde, um monte de gente que adorava deuses pagãos, ídolos, um monte de gente que não cumpria a lei, que maltratava o irmão, maltratava o próximo, adulterava balanças, mentia, roubava, enganava. Então Deus rejeitou Jerusalém. Então Deus foi e rejeitou aquela mulher. É isso que Deus está dizendo. Eu a rejeitei. Na mocidade dela, porque ela não me criou filhos, ela não me gerou filhos. Mas no versículo 7 Deus diz: mas eu vou resgatá-la, porque eu tive compaixão dela. Então diz no versículo 7, por um pouco de tempo eu te abandonei. É verdade. Você vê que aqui Deus deixa muito claro por quem ela foi abandonada, por Deus. Então Deus está falando de Jerusalém. Jerusalém se casou com ela não gerou filhos, porque é esse o contexto desse capítulo, ela não gerou filhos, né? Através da lei, tinha que gerar filhos para Deus, não gerou através da lei. Então Deus desistiu dela, decidiu rejeitar ela. Mas ele disse, foi por um tempo. Realmente, eu te abandonei por um tempo. Mas agora eu me compadeço. Eu me compadeci de ti e eu resolvi te pegar de volta. Como aquele homem, né, que estava casado com a mulher, escolheu uma mulher para casar, nova, jovem, não gerou filhos. Foi o tempo passando, ela não gerava filhos. Infelizmente, nessa época era um direito do homem rejeitar a mulher por ela não dar filhos para ele. E Deus fala, eu te rejeitei, você não me deu filhos, eu te rejeitei. E então,
você teve que conviver com a sua rejeição, passou muito tempo da tua vida, você teve uma vida muito doída, muito difícil. Então você agora já é uma mulher sem esperança e totalmente aflita de espírito. E então eu te encontrei assim, novamente, né? Imagina um homem andando na rua, encontra só a mulher que ele rejeitou e ela tá tão aflita de espírito, sem esperança nenhuma. E ele tem compaixão dela e resolve tomar ela de novo como mulher. E é isso que Deus diz. Eu resolvi tomar você de novo, Jerusalém, né? Isso daqui é uma esperança, é claro, imediata para o povo que está na Babilônia, lembra? Porque esse livro é para ser lido pelo povo da Babilônia. Então esse livro é para ser uma esperança para avivar a fé do povo do tempo de Daniel, né? Então é para esse povo. Então esse povo está lendo a paz, Luciene. Esse povo está lendo isso daqui, está falando, caramba, Deus não rejeitou Jerusalém. A gente ainda vai voltar para lá. Um dia Deus ainda vai reerguer o templo dele lá. É essa mensagem que aquele povo está recebendo, tá? Mas essa mensagem vai para além disso. A gente lembra, né? Como Jesus Cristo disse, a Bíblia inteira fala acerca de mim. Elas testemunham ao meu respeito. E quando Jesus diz isso, não existia o Novo Testamento. Quando Jesus diz isso, só existiam os livros do Antigo Testamento, né? Então, é nesse sentido, tá? Então, tá apontando, é claro, para Cristo aqui, mas de imediato está falando sobre esse povo que eles têm que ter uma esperança assim que vão voltar para Jerusalém. Mas quando é que Jerusalém vai experimentar a total paz que Deus tem para ela? A total glória que Deus tem para ela? Só quando Jesus vier. Até lá ela não vai ser pacífica. Até lá ela vai continuar sendo envergonhada. É isso que Jesus diz na palavra. Que ela só vai deixar de ser humilhada e envergonhada quando Jesus voltar. É no mesmo sentido da gente, né? A Bíblia diz que até que Jesus venha, a gente vai ter algumas aflições, né? Então a gente vai continuar tendo aflições, a gente vai continuar experimentando dores, né? A gente vai continuar sofrendo luto. Mas quando Jesus vier, a gente nunca mais vai ter dor. A gente nunca mais vai gemer. A gente nunca mais vai chorar. Nunca mais vai ter luto. Né? E é assim para Jerusalém também. É essa promessa que Deus está fazendo para a terra de Jerusalém. Mas para esse povo que está ouvindo isso, considerando que Jerusalém estava destruída, né? É uma mensagem muito importante para eles, de avivar a fé deles, para eles pensarem, não, Deus vai libertar mesmo a gente da Babilônia e a gente vai voltar para lá. A gente vai poder voltar para a nossa terra. Nesse sentido, tá? Mas pra gente, a gente sabe que aqui Deus está falando, a gente vai ver claramente, Deus está falando sobre a Jerusalém especial, a Jerusalém que Jesus vai reinar. Não é Jerusalém de agora. Porque Deus está falando que a Jerusalém de agora ainda vai sofrer. Até que Jesus venha, ela vai sofrer, assim como nós. A Bíblia diz que até que Jesus venha, aqueles que escolherem a Ele vão sofrer. Porque se tornaram inimigos do mundo. É a mesma coisa de Jerusalém. Jerusalém foi separada e consagrada a Deus. Então, até que Jesus venha e tome posse dela, ela vai sofrer. Porque ela também foi separada. É nesse sentido. Então, aqui no versículo 7, Deus diz isso. Eu te abandonei mesmo, mas foi por pouco tempo. Mas agora eu olho para você com compaixão. E eu resolvi te pegar de volta como mulher, né? Então, no versículo 8, Deus diz, realmente, no momento de cólera, no momento de ira, eu me escondi de você e eu resolvi te deixar assim envergonhada. Porque eu estava com muita raiva. E eu escondi de você o meu rosto. Eu não ouvi as suas orações. Mas quando eu te vi ali, abandonada, aflita, destruída, só ruínas, eu tive compaixão de você. E eu fui levado por um amor eterno. Diz Deus, aquele que é o teu Redentor, né? Então aqui está dizendo, gente, esse momento ainda não aconteceu. Porque Jerusalém continua sofrendo, né? Jerusalém continua ainda, né, não sendo um lugar pacífico. Então, esse momento de Deus manifestar a compaixão dele ainda não chegou. É igual da gente também, né? Quando é que Deus vai manifestar a graça dele por completo, a compaixão dele por completo por nós? Quando nós formos ressuscitados e vivermos com ele na eternidade. Aí sim a gente vai experimentar a compaixão de Deus que vai restaurar as nossas vidas, né? E é nesse sentido também com Jerusalém. Então aqui no versículo 9 diz assim, como nos dias de Noé, quando eu jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra. Do mesmo modo, eu estou jurando agora que eu nunca mais vou me irar contra você, Jerusalém. Eu prometo que eu nunca mais
vou ameaçar você, te destruir. Nunca mais. A gente lembra, né, quando houve o dilúvio ali, né, quando Deus destruiu o povo na época de Noé, né, depois da destruição, Deus teve uma grande compaixão por ele ter destruído, né, todo aquele povo. Então Deus formou o arco-íris ali no céu e falou para Noé, Noé, tá vendo esse sinal aí, esse sinal colorido aí? Toda vez que você olhar para esse sinal e toda vez que eu olhar para esse sinal, eu vou me lembrar que agora eu faço uma promessa para você, nunca mais eu vou destruir a minha criação por meio das águas. Nunca mais eu vou destruir como eu destruí agora. Nunca mais eu vou mandar um dilúvio como eu mandei. Nunca mais. E então ele fez essa promessa. E Deus cumpriu, gente. Nunca mais houve um dilúvio como houve na época de Noé. Eu expliquei até sobre isso, a gente lembra, né? Na época de Noé não foi só um dilúvio de chover, né? Choveu 40 dias e 40 noites, isso não seria o suficiente para causar um dilúvio do jeito que a Bíblia diz que houve. A Bíblia diz que os mares também se abriram. Então, os mares vieram para cá, é como se fosse um grande maremoto, entendeu? E a Bíblia diz que as águas que estavam separadas também vieram. Ou seja, se havia gelo polar, alguma coisa, gente, ele se derreteu. É isso que a Bíblia diz. A gente até estudou sobre isso na época, né? Então, realmente, gente, foi uma água. A Bíblia diz que quando Deus se lembrou, a terra estava quase repleta de água. Imagina o globo ali, né? Quase toda água. Era quase toda água. Então, Deus se lembrou. Tá? Então, Deus aqui diz, Jerusalém, e assim como eu prometi para Noé cumprir, nunca mais eu vou ficar irado contra você. Nunca mais eu vou ameaçar te destruir. Isso ainda não aconteceu, né? Isso daqui vai acontecer quando Jesus vier, que ela vai ser uma cidade pacífica. Ela nunca mais vai ter medo de alguém vir nela e destruir ela, lançar alguma bomba nela. Nunca mais Jerusalém vai ter medo disso. É quando Jesus vier. Então no versículo 10 diz, os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não vai mudar nunca. A minha aliança de paz nunca será abalada. Assim diz Deus, aquele que tem compaixão de ti. A terra pode se abalar, as montanhas podem mudar de lugar, mas eu prometo que o meu amor não vai mudar. Não vai mexer. Não. Meu amor vai continuar o mesmo por você. E eu vou cumprir o que eu estou prometendo. A minha aliança de paz, a aliança de paz que eu estou fazendo com você agora, que eu estou prometendo que um dia você vai ter paz. Essa nunca vai ser abalada. Ela vai permanecer e eu vou cumprir. Então aqui no versículo 11 diz, ó aflita, batida de tempestades, desconsolada, certamente eu vou te revestir de carbúnculo. Vou revestir de carbúnculo as tuas pedras. Vou estabelecer os teus alicerces sobre a safira. Aqui Deus começa a falar sobre a majestade que ele vai levantar sobre essa cidade. Imagina o povo lá da Babilônia lendo isso daqui. O povo lá da Babilônia, eles lembram de Jerusalém como? Só ruína, né? Jerusalém que foi queimada, foi destruída, né? Todas as casas foram colocadas abaixo, o templo foi colocado abaixo, o muro foi destruído, a muralha, não existe mais nada, tudo só pó, tudo destruído, né? Só ruína. Então Deus aqui diz, eu vou te reconstruir Jerusalém, mas agora o teu alicerce, os teus muros não vão ser mais de pedra, vai ser de safira. Eu vou te fazer agora poderosa. Farei de rubi as tuas meias e de berilo as tuas portas. De pedras preciosas serão todas as tuas muralhas. Aqui Deus está dizendo, neste instante, quando eu vier cumprir o que eu prometi, quando você for experimentar a paz que eu te prometo, eu reerguerei as tuas muralhas, mas não será com pedras, será com pedras preciosas. Eu vou te reerguer em majestade. Você será feita com toda pedra preciosa, com tudo aquilo que é valioso, porque você vale muito para mim. Esse mesmo cenário, ele é mostrado lá no livro de Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, João começa a descrever pra gente a Nova Jerusalém. E ele descreve assim a Nova Jerusalém.
ele fala que ele estava indo a uma terra que Jesus preparou pra gente, para nós morarmos, né, em um outro lugar, e que essa terra é assim, né? Então ele começa a descrever assim, que tem muitas pedras preciosas, as ruas são de ouro, não há luz, é a própria glória de Deus que nos ilumina, e ele começa a descrever isso, tá? Lá no livro de Apocalipse. Então no versículo 13 diz: todos os teus filhos serão discípulos de Deus, e grande será a paz dos teus filhos. Esse trecho ele é citado lá no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João também, lá no capítulo 6, versículo 45, tá? O próprio Senhor Jesus cita isso. Aqui no livro de João, tá tendo um problema ali de aceitação do que Cristo está falando. O povo não está aceitando Cristo, né? O povo começa a falar, mas ele fala que é filho de Deus. Ele é filho de José, o carpinteiro. Eu conheço o pai dele, conheço a mãe dele. Não é nada, vou acreditar no que esse homem está falando. E o povo começa a falar assim. Então, né, Jesus diz, né, só virá a mim quem o Pai permitir. Só virá a mim quem o Pai permitir. E é nesse sentido que fala agora: todos os seus filhos serão discípulos de Deus. Grande será a paz dos seus filhos, né? Aquele que aceita, se permite ser ensinado por Deus, chegará até Jesus. Só chegará até Jesus aquele que já teve alguma liberdade, alguma abertura, deu alguma abertura a Deus, né? É nesse sentido que Jesus fala. Mas existem pessoas que nunca vão se chegar até Jesus porque nunca se abriram para Deus. E só vai até Jesus quem Deus permitir que vá. Então tem que se chegar a Deus, a dar alguma abertura para Deus, para que você possa ser convencido de quem é Jesus e de que Jesus é o Filho de Deus. E é isso que Jesus fala. Jesus fala que não, eles não vão ver que eu sou Filho de Deus, porque eles não se achegaram nem a Deus ainda. Como que eles vão se achegar? Eles não deram uma abertura a Deus para que Deus os convencesse a meu respeito. É aquilo que a Bíblia diz: nós não convencemos ninguém a nada, quem convence é o Espírito Santo. Né? Se a pessoa ouvir da forma certa, a própria palavra vai penetrar aquela pessoa, né? E a Bíblia diz que a palavra é mais cortante do que uma faca de dois gumes. Então, eu não preciso enfeitar a palavra. Eu não preciso enfeitar o que a Bíblia diz. Basta eu dizer o que ela fala. E ela mesma vai fazer o trabalho de transformar aquela pessoa. Tem um filme que eu mandei para vocês esses dias, no grupo do WhatsApp, enquanto a gente estava aí afastado por causa da internação. É o livro de John Wycliffe, né? Ali no comecinho ali da Reforma Protestante. Aí tem uma passagem nesse filme que é exatamente isso que eu tô falando. Tem um momento ali na história onde chega uma mulher para John Wycliffe, né? E essa mulher, um homem fala assim: Senhor, por favor, ajuda a minha mulher tá inconsolável, E esse padre havia falado para essa mulher que esse menino ia viver em constante sofrimento, que ele estava ali, né, num lugar para ir pagando os pecados dele, que ela tinha que fazer alguma coisa, bem nesse sentido. Então John Wycliffe, ouvindo isso, ele falou: minha senhora, a Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes e a Bíblia não diz isso. E ele começa a explicar para ela o que a Bíblia diz. Ele começa a falar para ela, né, que o reino dos céus é das crianças, e começa a explicar para ela que um dia ela verá o filho dela novamente. E ela então ficou ouvindo ele e falou assim: é sério? Ele: sim, se você for salva, você o encontrará novamente, porque ele já está salvo. Mas se você se salvar, você ainda conseguirá viver a eternidade com ele e educar teu filho, ensinar seu filho, dar todo o amor para ele que você não pôde dar aqui nessa terra. E então, neste momento, o semblante dela muda. E ela fica toda alegre, ela fica toda feliz, né? E os que estavam com John Wycliffe falam: nossa, como o senhor é sábio. O senhor conseguiu, você viu o que você fez com essa mulher? O senhor conseguiu acalmar essa mulher. E ele fala: eu não fiz nada, eu só falei a palavra. Quem a acalmou foi a palavra. Quem a acalmou foi o próprio Evangelho. E é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que ela é mais cortante do que uma faca de dois gumes, é nesse sentido. Ela consola sozinha, sem eu ter que enfeitá-la. E ela também leva ao arrependimento, sem eu ter que falar para o outro: você está pecando, isso você está fazendo errado. Não. Eu apresento para a pessoa a palavra e a própria palavra a ensina.
Se ela ouvir da forma certa, ela será tocada pela palavra ao ponto de ser convencida por ela, né? E é isso que aqui está dizendo. Todos os seus filhos serão discípulos de Deus. Essas pessoas que estarão lá na eternidade, né? Elas serão pessoas que ouvirão a palavra de Deus e, gente, não serão desobedientes. Né? Hoje em dia a pessoa ouve, não gostei desse sermão não. Gostei disso não, né? É só o que agrada ouvir. Mas a Bíblia diz não, nesse dia, quando Jesus voltar e ele chamar os salvos, todos eles terão prazer em ouvir. Todos eles terão prazer em ser ensinados. Terão prazer. É isso que está falando. E grande será a paz que todos sentirão. Versículo 14. Serás edificada. A gente lembra que, considerando o que Isaías estava falando aqui, Jerusalém era a cidade escolhida por Deus, a cidade santa, a cidade consagrada. Ela foi escolhida para ali ter o templo de Deus e os sacerdotes ali ensinarem a lei de Deus, ensinarem a palavra de Deus. Mas o povo se cansava de ouvir. Lembra? A gente está falando sobre aquela época. Então, aquele povo foi enviado para a Babilônia porque não queria ouvir a palavra de Deus. Então, haviam profetas levantados que pregavam, Isaías, Jeremias, né? Miqueias, né? Vários profetas foram levantados ali, Naum, Sofonias, levantados ali para pregar, né? Naum não, né? Naum fala ali, se eu não me engano, sobre a Síria, né? Mas assim, vários profetas ali levantados para falar a palavra de Deus, mas ninguém queria ouvir, ninguém queria aprender. Mas nesse momento não. Quando houver esse momento, esse reino de Deus, todos quererão ouvir, né? Todos vão querer ouvir, todos vão querer aprender. Não vamos ser como aquele povo que não queria ouvir os profetas, mas nós seremos como aqueles que queriam ouvir a Paulo, né? Ficavam horas ali sentados, ouvindo Paulo falar, né? É nesse sentido. Então aqui diz no versículo 14, serás edificada sobre a justiça. Jerusalém agora vai ser construída com base na justiça, nela vai haver justiça. Gente, quando isso vai acontecer? No reinado de Jesus, né? Então, até que Jesus venha, não é justiça que acontece ali em Jerusalém, mas quando ele virá, acontecerá a justiça ali. Ela será totalmente livre da opressão. Ela não será mais oprimida quando Jesus vier. E nada mais ela vai ter medo. Ela vai estar livre de todo o terror, Jerusalém. E nada mais vai a atingir. Né? Não vai ter mais bomba, né? Não vai ter mais terror, não vai ter mais nada. Versículo 15. E se você for atacada, não vai ser com meu consentimento, diz Deus. E saiba que aquele que te atacar vai cair. Vai cair nas tuas mãos, porque eu não vou permitir que você seja destruída de novo. Lembra bastante que Deus fala, né? Deus fala assim, que no grande dia, quando Jesus vier e reinar, né? Ele fala que ele não vai permitir que o mal se levante uma segunda vez. Deus diz, o mal se levantou uma vez só. Eu não permitirei que ele se levante uma segunda vez. Na primeira vez eu tive paciência com Satanás. Eu não destruí ele de uma vez. Mas agora, na eternidade, quando eu montar o meu reino, né? Porque primeiro era o reino de Deus, né? Era o reino de Deus que estava. E então Satanás se rebelou. E então Deus deixou. Deus permitiu por um tempo ali, Satanás ainda continua permitindo até que Jesus venha e o destrua, né? Que ele já foi vencido. Mas Jesus vai vir, né? E executar o que já foi, né, declarado. Ele já é o vencedor. Então Deus fala, mas eu não vou permitir que se levante de novo mal. Como eu permiti que Satanás ficasse tanto tempo aí na maldade. Não. Se levantar mais um, Satanás vai ser aniquilado na hora. É isso que Deus fala. E aqui ele está falando a mesma coisa. Eu não vou permitir que mais ninguém jogue bomba nenhuma. Jogou uma bomba em Jerusalém, você que vai morrer. Não vou permitir mais que o mal se levante na segunda vez. Então aqui no versículo 16 Deus diz, sabe quem fui? Você sabe, Jerusalém, que fui eu que criei o ferreiro. Sou eu quem sopra as brasas no fogo e tira delas o instrumento para o seu uso. Também fui eu quem criei o exterminador, com a sua função de criar ruínas. Nenhum instrumento forjado que for lançado contra você terá isso. Deus está falando assim, não importa de que forma o mal surja. Não importa se a pessoa venha com revólver. Não importa
se a pessoa venha com uma bomba atômica. Não importa. Eu permiti a criação de todas as coisas. E eu tenho domínio sobre todas as coisas. E por isso eu te garanto que nenhum mal vai sobreviver sobre você. Eu não vou deixar que nenhum mal te aconteça. Você vai poder ter paz. Você vai poder ficar em paz, né? É a mesma paz que Deus nos garante, né? Hoje a gente tem medo, né? Sei lá, a gente não dorme de porta aberta, né? Não tem medo. Mas nesse dia a gente não vai ter esse medo. Porque Deus garante que Ele não vai permitir que o mal se levante pela segunda vez. Não vai. A gente vai poder dormir em paz, sem ter medo de que o mal surja mais uma vez. Não vai ter esse medo. E é a mesma coisa em Jerusalém. Então, né? Aqui termina no versículo 17 dizendo assim: toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a provarás culpada. Tal será a sorte dos servos de Deus, a justiça que de mim obterão. Isso é a sentença de Deus, né? Toda língua que se levantar contra ti vai ser declarada culpada. Nenhum mal mais vai vir sobre você. Aí agora no capítulo 55, para a gente finalizar a aula de hoje, ele não fala mais sobre Jerusalém, tá? Então o capítulo 54 foi sobre Jerusalém. No capítulo 55, agora Deus fala sobre as pessoas. Então Deus fala assim, ó, eu já te falei qual vai ser a realidade de Jerusalém. Eu já te falei o que eu vou fazer com Jerusalém. Agora você quer saber como você vai morar lá? Eu vou te explicar. É isso que Deus fala no capítulo 55. Agora eu vou explicar como é que você faz para você ser salvo e experimentar essa Jerusalém que eu estou prometendo. Porque não é qualquer pessoa que vai entrar nesse lugar. Então Deus começa a dizer isso no versículo 1. Então Deus diz: ah, vocês, todos vocês que têm sede, venham até onde vocês podem beber a água. Venham até a água. Vocês que não têm dinheiro para comprar água, venham, comprem e comem. Comprem. A gente fala, caramba, Deus falou pra gente ir sem dinheiro, e como que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? Né? Há um custo. Há um custo. Deus está deixando muito claro aqui que há um custo. Mas não é dinheiro. Você percebeu? Aqui ele está falando assim no versículo 1, não é no sentido, ira, né? Não, é no sentido de, coitado, entendeu? Não, meu Deus, como vocês são bobinhos, é nesse sentido que Deus está falando aqui. Deus fala, todos vocês que têm sede, venham à água. Vocês que não têm dinheiro, venham também e comprem e comem. Comprem sem dinheiro e sem pagar nada. E tenham vinho e tenham leite. Então você vê que Deus fala aqui que você não precisa ter dinheiro, mas você precisa comprar. Mas não é o dinheiro que compra, né? Essa compra significa um custo. Há um custo. Você precisa dar algo, né? Quando você pensa em comprar, o custo te faz dar algo em troca, é nesse sentido. Como se fosse uma permuta, né? Eu chego aqui, eu quero seu negócio, eu te dou um espelho no lugar e você me dá um colar, né? Houve uma compra, né? Eu estou comprando um objeto. E é isso que Deus está falando. Há um custo, mas não é dinheiro. No Novo Testamento ele fala qual custo é esse, né? É o custo quando Jesus explica, Jesus fala, você quer vir após mim? Então pega a tua cruz. Renuncie teu pai, tua mãe, pega a tua cruz. Me siga. Renuncie a você mesmo. Me obedeça. Aceite meu não. É quando Jesus começa a falar tudo isso. Esse é o custo. E é isso que ele está falando. Tem um custo, mas não é dinheiro. Mas é um custo. E vocês vão encontrar água. E vocês vão comer também. E vocês vão ter até vinho e leite. Gente, isso daqui era coisa, né? Era um banquete, tá? Era manjar, era um banquete. E Deus está falando, você vai ter do melhor. Mas você tem que comprar. E não é com dinheiro que se compra. Há um custo. Aí no versículo 2, Deus diz: por que é que vocês ficam gastando dinheiro com aquilo que não é o pão? Por que vocês ficam gastando dinheiro com aquilo que não pode satisfazer a alma de vocês? Uau!
Deus está falando, eu tenho o pão que vocês precisam. Eu tenho o alimento que vocês necessitam. Eu tenho o que vai satisfazer a alma de vocês. E vocês podem comprar de mim, mas não é com dinheiro. O custo é outro. Aí ele fala, por que é que vocês pegam todo o dinheiro de vocês e gastam com aquilo que não alimenta a alma de vocês? Ele está falando pão de comida, porque o povo gastava dinheiro com comida. Ele está falando o pão da alma. Como Jesus diz, eu sou o pão da vida. E é isso que Deus está falando. Por que vocês gastam dinheiro com aquilo que não supre a alma de vocês? Sendo que de mim vocês teriam, sem ter que pagar nada de dinheiro. O custo é outro. Vocês aceitam gastar o dinheiro de vocês com essas coisas que não alimentam, não sustentam a alma de vocês. Mas vocês não aceitam comprar de mim pelo custo que eu peço, pelo custo que eu cobro, que não é dinheiro. Vocês gastam todo o dinheiro de vocês com isso, mas o custo que eu peço é que não é dinheiro, é coisa até mais simples. Vocês não querem. Ouçam-me com atenção, com toda a atenção de vocês. E então, vocês comerão aquilo que é bom. Não é comida qualquer, que depois faz vocês passarem mal do estômago. Vocês vão comer de mim o que é bom. Eu vou acalmar a alma de vocês. Então me ouçam. E com toda a atenção. Não é com atençãozinha, é com toda a atenção. Sabe quando você faz até assim, e chega perto? É assim, Deus está falando com toda a atenção. Então vocês vão ter prazer com manjares revigorantes que eu darei a vocês. Então vocês vão saber o que é ter prazer. Aí então no versículo 3 diz, escutem e venham até mim. Ouçam-me e então vocês viverão. Uau! Deus está dizendo para primeiro escutá-lo. A paz, Ana Paula. Deus está falando para primeiro escutá-lo. Mas quando você escuta ele, Deus fala algo que é muito claro. Venham até mim. Ou seja, não é só escutar. É começar a andar em direção a ele. O andar significa um movimento em que eu tenho que agir. Eu tenho que fazer algo que me aproxime a ele. É isso que ele está falando. Me escutem. O primeiro passo é escutar. Eu tenho que escutar. Jesus falando. Qual é o segundo passo? Eu tenho que ir até ele. Eu já o escutei, mas eu tenho que ir até ele. Não é ele que tem que vir até mim. Sou eu que tenho que ir até ele. E como é que eu vou até ele? Gente, é com ações. Eu tenho que demonstrar que eu estou buscando ele. Eu tenho que ir com ações até ele. Né? Como é que eu vou até ele? Lendo a Bíblia, conhecendo ele. Me ouçam. Ele está dando todas as dicas, né? Uau! Me escuta. Então, o primeiro impacto, você escuta Deus falando com você. Deus te chamou. E então você fala, caramba, eu quero conhecer mais. Eu vou até ele. Então você começa a ir até ele. Como? Como que eu vou até Deus? O único caminho é Jesus. Como que eu vou conhecer Jesus? Pelo evangelho que ele deixou. Então eu leio o evangelho que ele me deixou. Então aqui diz, ouça-me. Então eu vou começar a ouvir aquilo que eu estou lendo. Eu não vou só ler igual qualquer livro que eu leio na minha vida. Não. Eu vou ouvir com atenção aquele evangelho. E então, quando eu ouvir com atenção aquele evangelho, a paz, Paulo, então eu viverei. Então eu vou ter uma vida de verdade. Eu vou ter a satisfação da minha alma. Eu vou ter preenchido aquilo que eu busquei com dinheiro, como a gente viu no versículo anterior, com dinheiro e não achei. Não satisfez a minha alma, né? Então aqui no versículo 4, Deus diz, com efeito, eu o pus como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim, tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece, acorrerá a ti. Por causa de Deus, o teu Deus, a busca do Santo de Israel, porque ele te cobriu de esplendor. Aqui Deus está falando com o povo, lembra? No capítulo anterior, Deus falou com a própria Jerusalém, com a própria terra de Jerusalém, né? Deus havia feito uma promessa sobre a terra de Jerusalém. E agora, no capítulo 55, Deus começa a falar com o povo de Jerusalém.
E aqui ele diz, eu escolhi vocês como testemunha dos povos. E é verdade, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus escolheu o povo de Israel como testemunha entre todos os povos, para que eles fossem sacerdotes. Essa era o primeiro objetivo de Deus, né? Que todos fossem sacerdotes. E então, como sacerdotes, eles mostrassem ao mundo quem é Deus, todos eles. Mas eles erraram. Então, quando eles erraram ali, a gente lembra que Deus então falou, tá bom, vocês não estão preparados para isso. Então, eu vou escolher entre vocês uma tribo para serem os sacerdotes. E eles ensinarão vocês mesmos, porque vocês não estão prontos ainda para ensinar o mundo. Então, Deus havia escolhido Levi para ser a tribo que serviria a Deus, e de Levi escolheu Arão, a descendência de Arão, para serem os sacerdotes. Para ensinarem o próprio povo de Israel, porque eles ainda não estavam preparados para ensinar o mundo. Então Deus agora está falando, com certeza, eu escolhi vocês para serem minha testemunha entre os povos. Eu escolhi vocês para mostrarem para todas as nações quem eu sou. Eu escolhi vocês. Mas no versículo 5, Deus começa a falar sobre nações estrangeiras que chegarão. Começa a falar sobre gentios. Então no versículo 5 Deus diz, assim você chamará por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhecia, agora vai correr para ti, por causa de Deus, do Deus de vocês. Eles vão correr para buscar o Santo de Israel, porque ele te cobriu de esplendor, né? Então aqui está falando que povos que antes de Jerusalém não conhecia, povos que antes não eram aceitos, não eram reconhecidos, buscarão a Deus. Irão em busca do Deus de Israel, desse Deus santo. Correrão até ele, né? Falando dos gentios. Então aqui no versículo 6 diz, procurai a Deus enquanto ele pode ser achado. Invoquem a ele enquanto ele ainda está perto. Como, né? O povo pergunta, como que eu vou procurar Deus? Como que eu vou invocar ele? Qual é a fórmula? Então aqui no versículo 7, Deus dá a fórmula, Deus dá o caminho. Você que é ímpio, abandone o seu caminho. Você que tem maus pensamentos, volte os seus pensamentos para Deus. Porque aí sim, Deus vai ter compaixão de você. Se volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Uau, que lindo, né? Então no versículo 8 diz, com efeito, Deus diz. Agora o próprio Deus diz, né? A gente vê que no versículo 7 parece que era Isaías falando, né? Como é que vocês têm que fazer desse jeito? E agora no versículo 8 o próprio Deus interrompe Isaías e fala, não, com certeza, com certeza. Isso mesmo, Isaías, você está falando. Com certeza. O que eu penso a respeito de vocês é muito maior do que o que vocês pensam a respeito de vocês mesmos. Uau! Os pensamentos que eu tenho a respeito de ti são maiores do que os seus. O que vocês pensam acerca de vocês, o que vocês querem para vocês é pouco perto do que eu penso, perto do que eu quero para vocês. Então aqui diz, os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Os meus caminhos são diferentes dos de vocês. Eu não sigo a lógica de vocês. Então se voltem em mim. Porque os meus pensamentos são maiores. Os meus planos são maiores do que os de vocês. Mas meus caminhos são diferentes dos seus. Os caminhos humanos para se chegar a um determinado lugar são tais. Mas o meu caminho é diferente. O meu caminho é outro. Então no versículo 9 Deus diz, quanto os céus estão acima da terra, tanto os meus caminhos estão acima dos caminhos de vocês. Assim como os céus estão muito acima da terra, você olha e está muito longe. Assim são os meus caminhos, os de vocês. Meus caminhos estão muito longe dos de vocês. E assim são os meus pensamentos, acima dos de vocês. Vocês nunca vão compreender os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Vocês nunca vão entender os meus caminhos. Mas eu garanto
que eles são melhores do que os de vocês, que eles são maiores. Os meus planos para vocês são maiores. Mas vocês não conseguem entender os meus caminhos, porque eles são diferentes dos de vocês. Os meus caminhos não seguem as lógicas humanas para chegar ao fim determinado que vocês querem. Mas eles chegam ao fim que eu quero, e é um fim melhor do que o que vocês haviam planejado. Uau, é isso que Deus está dizendo. Confiem em mim. Lembrem que Deus está falando com quem? Com o povo da época de Daniel, né? Então esse livro foi escrito por Isaías na época do reinado de Ezequias ali, né? Logo ali depois da invasão de Senaqueribe, né? Ali quando há profecia sobre Babilônia, mas Isaías não está falando com o povo de Ezequias. Isaías está falando com o povo de Daniel. Então é um povo, né, que não está entendendo os caminhos de Deus. É um povo que fala, ai Deus, o Senhor me trouxe para a Babilônia, eu estou aqui sofrendo na Babilônia, agora o Senhor está falando que vai levantar um tal de Ciro aí, um rei persa que vai vir e vai libertar a gente. E a gente vai reerguer os muros, a gente vai reerguer Jerusalém. Que conversa é essa? Não tem lógica isso, né? E o Senhor ainda fala que a gente vai sair de forma pacífica daqui. Não vai ser igual ao Egito, para eu não lembrar das coisas anteriores, porque coisas novas o Senhor fará. Não tem lógica nenhuma. Mas Deus diz falar, os meus pensamentos são maiores do que os de vocês. Os meus planos são maiores do que os de vocês. Os meus caminhos são maiores do que os de vocês. Confiem em mim. Né? É nisso que Deus está falando, confiem em mim. Então no versículo 10 Deus diz, como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem primeiro regado a terra, e tornando-a fecunda, fazem com que germine, dando assim a semente ao semeador e o pão ao que come. Assim como a chuva, né? A chuva quando cai na terra, ela não é à toa. A chuva quando cai na terra, ela faz germinar aquela semente que está na terra e brota vida. Então a chuva quando vem, tem uma plantinha ali que estava quase morrendo ali, a chuva quando bate, né? Ela faz germinar aquela planta e faz crescer. Ela não vem à toa. E ela não vai embora até que aquela planta germine, fica ali aquele orvalho, fica ali aquela terra molhada, até que aquela planta suba e germine. E assim é dado àquele que tem fome o que comer. Assim também é a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta vazia. Ela não volta para mim mesma. Para mim mesmo, Deus diz, né? Ela não volta para mim mesma, a palavra que eu digo. Sem ter dado fruto. Ela não volta sem ter se cumprido. Ela não volta sem ter dado resultados. Uau, Deus está falando, eu garanto a promessa. Eu estou prometendo e eu garanto que eu vou cumprir. A gente lembra que capítulos anteriores Deus tinha falado, eu juro por mim mesmo. A gente jura sempre por alguém que é maior que a gente, né? Quem é maior que Deus? Então ele jura por ele mesmo. E é nesse sentido agora que Deus está falando. Minha palavra não volta vazia. Eu prometo que eu vou cumprir o que eu estou falando. Antes, pelo contrário, minha palavra sempre cumpre a minha vontade e assegura o êxito da missão para a qual eu a enviei. Sempre dá certo. O que eu falo é tiro e queda, acontece como eu falei. Não acontece de jeito diferente, porque ela é garantida. Então, no versículo 11 diz, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não torna a mim sem fruto. Antes, ela cumpre a minha vontade e assegura o êxito da missão para a qual eu a enviei. Então, no versículo 12, Deus diz, a vez de sair com alegria e em paz, vocês vão ser reconduzidos. Na vossa presença, montes e outeiros romperão em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas ao verem vocês passarem. A gente lembra que tem dois impactos aqui, né? O povo lá da Babilônia está ouvindo isso. Imagina, o povo lá da Babilônia lendo isso. Eles vão orando a Deus, Deus, tira a gente daqui, eu não aguento mais essa Babilônia. E aqui Isaías falando, calma, Deus está ouvindo, Deus vai libertar vocês da Babilônia, Deus vai levantar Ciro, né? E ainda é muito claro no início, quando Deus fala, a partir do capítulo 40 ali, Deus vai levantar Ciro, Ciro vai vencer a Babilônia, né? Deus, para provar que Deus é Deus, ele vai chamar até pelo nome, é Ciro. E então, né, imagina, esse povo está ouvindo tudo isso lá na Babilônia, e então aqui diz, ó, e vocês vão sair daí, não é correndo, não é fugido, não é no desespero, não, vocês vão sair daí em paz. E vocês vão sair daí com alegria.
E é o que vai acontecer, gente. Né? Então a gente lembra, Ciro vem, conquista a Babilônia ali, né? E até de certa forma pacífica, eu falei para vocês agora há pouco, né? Como Deus havia dito que ele ia conquistar realmente. E então, gente, Ciro, né? Escreve o decreto ali, lança o decreto que autoriza esse povo a voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, reconstruir os muros de forma pacífica, gente. Com a ajuda do Estado, com a ajuda da Pérsia ainda, o povo indo ainda de boa, né? E é desse jeito, e com alegria. E é assim que se cumpre realmente. E aqui no versículo, isso, gente, é 100 e poucos anos antes, né? Até mais de 100 e poucos anos antes, né? Eles vão ficar 70 anos lá na Babilônia, ainda vai passar um tempinho, né? E é desse jeito que eles vão. Vocês vão sair com alegria da Babilônia. E em paz vocês serão conduzidos até Jerusalém. E é assim que vai acontecer. E isso também se reflete, é claro, no reinado de Jesus. Quando a gente for conduzido até lá com alegria e em paz. Né? Então a gente lembra que Jesus diz, né? Toda a Bíblia fala acerca de mim. E no Novo Testamento diz, né, que o Antigo Testamento, na verdade, era sombra, né, de uma verdade revelada no Novo Testamento. Então, quando a gente olha para uma sombra, a gente não está vendo exatamente o que está ali, né? Mas a gente tem uma certa noção do que se diz. Igual eu olhar a sombra, como eu já disse uma vez, eu olhar a sombra de um ventilador. Eu não sei a cor. Pela sombra, eu não sei que sai vento daquilo. Mas quando eu vejo, eu falo, caramba, isso daqui sai vento. Olha, tem a hélice, olha, tem algumas hélices ali, olha, tem uns furinhos no meio, isso tudo eu não reparava na sombra. E isso é a Bíblia, né? A sombra, o Antigo Testamento é a sombra, eu tenho uma ideia, mas não é a verdade revelada ainda, mas está apontando para ele, né? E aqui é isso também, está apontando para Jesus, né? Mas também está falando para aquele povo de Babilônia, então aquele povo está entendendo, não, a gente vai voltar em paz e alegre, e é assim que eles vão voltar. E é assim que nós voltaremos também, em nome de Jesus, com a graça de Deus seremos salvos e seremos conduzidos dessa forma, de forma pacífica e em alegria. Então aqui diz, na vossa presença, montes e outeiros romperão em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. A terra estará em festa quando esse dia chegar. E isso, é claro, não estava se referindo ao povo voltar para Jerusalém, mas está se referindo à volta de Jesus. Quando até a terra vai se regozijar. E aqui está dizendo, né, que todas as montanhas, a própria terra vai festejar e nos ver indo até Jerusalém, para o banquete com Jesus. Então no versículo 13 diz, em lugar do espinheiro crescerá o zinho, em lugar da urtiga crescerá o mirto. Isso trará renome a Deus e um sinal eterno, que nunca será extirpado. A prova de que Deus vai cumprir o que Ele disse. E a gente vai ter paz eterna, descanso eterno. E vamos desfrutar dessa Jerusalém, a nova Jerusalém lá, né? Celestial, das ruas de ouro, né? Da iluminação pela própria glória de Deus. E a prova disso é que nesse reino milenário, enquanto a gente estiver nessa terra, né, também, não terão mais espinhos. A terra não produzirá mais espinhos. A terra não produzirá mais aquelas ervas danosas. A Bíblia diz, é tão linda aquela passagem que a gente já leu, que a Bíblia diz que no reino milenar aqui, né, as crianças, aqui no próximo, né, aqui na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que as crianças de colo, bebezinho que ainda mama no peito, brincarão com serpentes e com leões e não serão devorados. É essa paz que a gente vai viver. Ai, que legal, né? Ai, gente, glória a Deus. Não vejo a hora. Amém. Em nome de Jesus. 56, tá bom? Então a gente vai seguir do capítulo 56 até o capítulo 60. Nosso estudo ele é cronológico, então a gente vai começar o livro de Jonas. E quando a gente começar o livro de Jonas, eu vou explicar porque a gente vai começar o livro de Jonas agora, tá bom? Pela arqueologia ali tudo, eu vou fazer uma explicação aí pra gente entender por que o livro de Jonas se passa agora nesse tempo histórico, tá bom? Então, amém. Sejam bem-vindos. E o Paulo, eu acho que é a primeira vez que você acompanha aqui conosco, né? Seja muito bem-vindo. Para mim tá aparecendo como método, né? Seja muito bem-vinda. Eu sei que é uma mulher, eu não lembro, não sei seu nome, não aparece seu nome também, mas seja muito bem-vinda, tá? Sejam bem-vindos. Vocês têm alguma dúvida, Paulo? Eu não sei seu nome, desculpa, aparece como método para mim. É método MBC que aparece para mim. Você tem alguma dúvida? Francisco, você tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Tá no mudo, Francisco, eu não consigo te ouvir.
bem-vindo. Amém, seja muito bem-vindo. Amém, boa noite. Seja bem-vinda. Qual é seu nome? Isso. Amém, Cleide. Amém, obrigada. Amém. Amém, obrigada, Cleide. Deus te abençoe imensamente, viu? Ó, a gente tá agora no 19º livro. Isaías é o 19º livro que a gente finaliza. Na verdade, no estudo, a gente tá no 2º livro de Reis, tá? Porque esse livro o nosso estudo é histórico. Então, a gente, na verdade, estamos ali parados no 2º livro de Reis. No finalzinho já, a gente tá no reinado de Ezequias, né? E durante o reinado de Ezequias, se passam esses livros intercalados que a gente tá estudando. Mas a gente tá no 2º livro de Reis, tá? Então, a gente já leu 18 livros, finalizamos aí 18 livros. Aí, se vocês quiserem ter acesso aos 18 livros que a gente já assistiu, já teve a aula, né? Tem disponível, tá? No Facebook, no Instagram, no YouTube. Aí, qualquer coisa que vocês quiserem, eu passo pra vocês, tá? E as nossas aulas são toda segunda, terça, quinta e sexta. Nos dias que não tem aula, nos meus grupos, eu dou indicação de filme ou de documentário. E eu sempre estou explicando os documentários. Nessa última semana, nos meus grupos, eu enviei documentário explicando sobre a história da igreja para chegar ali ao entendimento até a reforma protestante, ali quando a gente passa por Carlos Magno, tudo. Então eu vou explicando, tá? Nos dias que a gente não tem aula, eu faço um reforço aí pra gente conseguir entender um pouquinho a nossa história, né? Como que a gente conhece a igreja hoje, como que ela chegou até o que a gente conhece hoje como igreja, né? Então eu vou explicando isso, tá bom? Mas esses estudos dos dias que não tem aula, eu só mando pros meus grupos, que são 3 turmas de estudo que a gente tem no WhatsApp. São mais de 300 e poucas pessoas em cada turma, só que ela é fechada, não é aberta para todo mundo falar, é realmente voltada a estudo, sabe? Então só eu mando mensagem lá, mas é bem objetivo assim com relação a estudo, e amém. O povo até prefere fechado. Eu tentei abrir uma vez e o próprio pessoal falou, por favor, fecha, que não tá dando certo não. Então fica o convite também, se vocês quiserem ver as aulas passadas, tá bom? Se vocês quiserem entrar no grupo e se vocês quiserem assistir mais aulas, amém? Tem toda segunda, terça, quinta e sexta. E sejam muito bem-vindos, tá bom? Cleide, Paulo, sejam muito bem-vindos. Amém. 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 Amém, Francisco. Amém. Amém, Francisco. Amém. Deus te abençoe, viu? Bom descanso aí, viu? Amém. 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 Boa noite, Cleide. Bom descanso, viu? Deus abençoe. Amém. Amém. Paulo, como você não tem nenhuma dúvida também, bom descanso, tá? E até segunda-feira com a graça de Deus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Um beijo pra vocês. Amém. Paulo, eu vou esperar você sair primeiro para eu sair depois, tá bom? Ou então qualquer coisa você me fala, se eu não estiver conseguindo sair, porque eu consigo sair daqui, mas eu